Para terminar a unidade que estamos estudando, falta apenas lidarmos com algumas situações mais problemáticas, esquecimentos, erros, o que fazer nessas situações. Então, vamos começar com o nosso último vídeo dessa unidade. Então vamos lá. Primeira coisa, se você por acaso esqueceu de fazer a brahá e você contou, tá? Contou o dia do Homer. Então o que vai acontecer? Se você esquecer, então você foi lá e sem querer você esqueceu de fazer a brahá, perdeu a brahá, enfim. E só leu direto a contagem do Homer. O que você faz? Você vai fazer a brahá depois? Vai contar mais uma vez com brahá? Não. Porque quando você faz a contagem do Homer com ou sem brahá, você cumpriu com a mitzvah. Isso é similar a várias outras mitzvot que exigem brahá. Por exemplo, se você colocar o seu tefilim sem brahá, você cumpriu com a mitzvah. Se por acaso a pessoa faz sheritah e não faz a brahá antes, existe uma brahá, quando o shoret vai fazer uma sheritah, quando vai fazer o abate o abate judaico, existe uma brahá antes, asher que deixar no misotavet siva no ala shritah, e caso a brahá não tenha sido feita, é igualmente válido. Tá? Então, mesma coisa que você está fazendo, você contou o Homer sem brahá, a contagem foi válida, isso quer dizer o quê? Que no dia seguinte você vai continuar contando com brahá. Tá? Então, temos aqui uma outra situação. Você esqueceu de contar, né? Como a gente falou antes, você esqueceu de contar, mas você ainda lembrou assim no meio da noite. Você esqueceu de contar, foi dormir, acordou e ainda está de madrugada. O que você faz? Você conta com brahá. Você esqueceu de contar, passou o dia inteiro, lembrou no dia seguinte, você faz o quê? Você vai contar sem brahá. Tá certo? Sem brahá. Agora, uma outra situação. Digamos, hoje é o dia 22 do Homer, tá? E aí, você, sem querer, contou falando hoje é o dia 21 do Homer, ou hoje é o dia 23 do Homer. E aí, ou seja, você errou, tá? E passou o dia inteiro e você não se deu conta do erro, só foi se dar conta depois. O que acontece nessa situação? Então, é o seguinte, caso você tenha contado sem ser a data correta, isso daí quer dizer que você não fez a contagem do Homer. Você fez a brahá, mas você não fez a contagem do Homer, e quer dizer que se por acaso passou toda a noite e todo o dia até a noite do dia seguinte e você não se deu conta que você errou, quer dizer que a partir desse momento você não deve contar com brahá, porque você não contou o dia anterior. A contagem foi errada, então não se considera. Ok? Agora, temos uma outra situação. O que você vai fazer, por exemplo, se você está, digamos, sem seu telefone, você não tem como checar na internet, você não vai ter tempo de fazer isso até o final do dia inteiro, tá? E você precisa fazer a contagem do Homer, você lembrou que você tem que fazer a contagem do Homer, mas você não sabe que dia é hoje. Você não sabe se hoje, digamos, é o dia 22 ou se hoje é o dia 23 do Homer. Então, o que você vai fazer? Então, e você está contando bonitinho, você contou primeiro, segundo, terceiro dia, até esse dia você não perdeu um só dia, você está contando com brahá normalmente, mas chegou nesse dia, você está sem seu telefone,
você está num lugar distante, não tem comunidade judaica, não tem para quem perguntar, não tem internet, o que você vai fazer? Então, a resposta é simples. Você vai contar sem brahá, os dias que você acha que eles são. Digamos, você tem dúvida se hoje é o dia 21 ou o dia 22, então você vai contar, hoje é o dia 21 do Homer, que são 3 semanas. Hoje é o dia 22 do Homer, hoje são 22 dias do Homer, que são 3 semanas e um dia. Então, hoje são 21 dias do Homer, que são 3 semanas. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você vai fazer sem brahá. Por que você vai fazer sem brahá? Porque, lembrem daquele princípio. Safek brahot lehakel. Dúvida em caso de brahot, vamos ser lenientes. Ou seja, não vamos fazer a brahá. Então, como você tem dúvida se é o dia 21 ou se é o dia 22, você não vai fazer a brahá. Mas você irá contar. Quando você conta, com certeza um deles vai estar correto. Como um deles estava correto, vai chegar no dia seguinte, você vai descobrir qual que é o dia correto e você irá agora contar, a partir do dia seguinte, você irá contar com brahá. Por quê? Porque você não perdeu a contagem. Você fez a contagem direito, você não fez a brahá por uma questão de dúvida, que se você conta errado fazendo a brahá, é uma brahá que não há necessidade, então não se faz isso. Ok? Então, muito bem. Vamos a outra situação. Tá? A outra situação que é a seguinte, isso também pode acontecer. Que você lembra que você contou. Mas aí quando falam assim, hoje é dia, digamos, hoje é dia 30 do Homer, digamos, 30 é muito fácil, digamos, hoje é o dia 28 do Homer, aí você não lembra se você contou 27 ou você contou 28, não está muito claro, e aí você tem dúvida, no fim das contas, você está em dúvida se no dia anterior você contou de maneira correta ou não. Então agora você está nessa situação. Você não sabe se no dia anterior você contou corretamente ou não. Então o que acontece? Se você não contou corretamente, você não pode fazer brahá. Se você contou corretamente, você pode fazer brahá. Então como é que fica nesse caso? Você vai falar, Arbi, nesse caso, então, será que eu posso dizer que, como é dúvida sobre brachot, então eu não devo contar? A verdade é que não é bem assim, porque lembrem-se que uma das premissas que nós estudamos aí na unidade 2, tá? É que existe uma discussão se a mitzvah de Sefirat HaOmer é feita ao longo de 49 dias ou se é uma mitzvah para cada dia. E isso por si só já é uma dúvida. Então agora eu tenho uma outra dúvida, que é se eu contei certo ontem ou não. Então agora nós temos aqui um chamado Sfeika. Porque eu vou falar assim, digamos que eu contei certo ontem. Então, muito bem, se eu contei certo, eu posso, então, fazer a brahá. Mas digamos que eu contei errado, é uma possibilidade. Bom, eu tenho a outra possibilidade, que é a alahá ser como os que falam que é uma mitzvah para cada dia. Então eu tenho uns fakes, que é essa dúvida dupla. Em função dessa dúvida dupla, nós sim podemos contar com brahá. Ou seja,
Se você não lembra se no dia anterior você contou a data correta, no dia de hoje você pode continuar contando com Brahá. Tá bom? E agora temos aqui uma outra situação, que é o seguinte: se a pessoa contou apenas os dias ou apenas as semanas. Então, por exemplo, se hoje é o dia 22 do Homer, nós falamos, né? Hoje são 22 dias do Homer, que são 3 semanas e 1 dia. Ou seja, falamos a quantidade de dias e depois falamos a quantidade de semanas com os dias. E aí, assim, tem quem diga que se a contagem foi feita só com os dias é válido, tem quem diga que se a contagem foi feita só com as semanas é válido, e tem quem diga que de qualquer forma é válido, tá? E aí o que acontece se você contou assim? Se você contou assim, você não é a forma correta de se contar. Mas, uma vez que existem opiniões que dizem que isso é o suficiente, mesmo que você possa dizer, se é então dúvida sobre Brahá, eu vou então ser leniente. Em tese seria isso, se não tivéssemos um outro safek em cima, que é qual? Que talvez a mitzvah de Sefirat HaOmer são 49 dias, ou talvez é uma mitzvah para cada dia. Então, quando juntamos essas duas dúvidas, ou seja, tem quem diga que basta contar dias, tem quem diga que isso não pode, dúvida se um pode, se o outro não pode, juntando com essa outra dúvida, então quer dizer que podemos sim continuar contando com Brahá nessa situação. Ok? Vejam bem que essas situações onde temos uma série de discussões e isso não está claro na Alahá, isso principalmente, Alahot que principalmente estão ligadas com Brahot, tá? Nós temos várias situações do gênero. Então você facilmente pode fazer uma aula inteira, ou mais de uma aula inteira, somente para discutir os princípios básicos das brahot com relação a qual brahá fazer em uma pizza. E dá para ter várias discussões em cima disso. Os princípios ligados a brahot existe um grau de subjetividade de discussão relativamente grande. Não é uma coisa caótica, mas existe um grau de subjetividade muito maior do que, por exemplo, nas alahot de carne com leite ou de misturas proibidas de kashrut, por exemplo. Tá? Então, só para vocês saberem que não são todas as alahot que têm essas situações aqui que nós estamos vendo. Tem a dúvida em cima de outra dúvida. Toda hora tem essas várias incertezas. Então, vamos em frente e temos aqui uma outra situação que é interessante, que é a seguinte. Alguém pergunta para você, tá? Alguém, por exemplo, chega para mim e fala assim, Rabino, qual é o dia hoje do Homer? E está de noite, digamos, é na hora de fazer Arvit, tá? Está na hora de fazer Arvit, está na hora de fazer a tefilá da noite. E aí, alguém chega para mim, tefilá não começou, não foi feita a contagem do Homer, e alguém pergunta para mim, digamos, a pessoa que vai fazer a reza pergunta para mim, Rabino, qual que é o dia hoje do Homer? E aí eu respondo para ele, hoje são 22 dias do Homer. Se eu falei isso, o que aconteceu aqui? Se eu respondi para a pessoa, isso quer dizer o quê? Que eu acabei de fazer a contagem do Homer. Se eu respondi direitinho, eu acabei de fazer a contagem do Homer. Se eu fiz a contagem do Homer,
tá? Porque eu respondi direitinho, não de maneira abreviada, mas eu falei direitinho e contei na prática o Omer. Então, eu não devo fazer brahá nesse dia, porque eu já fiz a contagem, ok? E, por fim, a pessoa que está ouvindo, vocês lembram que quando eu estava falando sobre o quem, tá? Sobre quem tem a obrigação, eu estava mencionando que o Shaliach Tzibur, o encarregado de fazer a reza na congregação, caso ele conte em voz alta e a pessoa ouça, a pessoa, ela, bediavad, tá? Bediavad, ela sai de obrigação. Não é para fazer assim, mas caso ela depois não conte, ela saiu de obrigação. Então, o que acontece? Se, digamos que eu já contei o Omer, e aí alguém veio me perguntar se a pessoa não contou, e aí eu respondi para ela qual que era o dia, e ainda assim a pessoa não contou, tá? E o tempo passou no outro dia, ela lembrou que ela esqueceu totalmente, apesar dela ter ouvido de mim. Então, nesse caso, ela também pode continuar contando com brahá, porque tem quem diga que mesmo em uma conversa, se a pessoa está ouvindo ali a contagem do Omer, ela já saiu de obrigação. Isso também é uma discussão. E se tem quem diga que se isso acontecer, você não deve fazer com brahá. E aí é costume, muitas pessoas têm costume de, quando perguntadas sobre o dia do Omer, elas costumam falar assim, por exemplo, se hoje é o dia 22, elas costumam falar, ontem foi o dia 21 do Omer, tá certo? Para evitar essa possível situação onde a pessoa não contou o Omer e agora estaria ouvindo o Omer e vai ter talvez uma questão de fazer brahá ou não, tá certo? Então, com isso daí, eu creio que terminamos esse bloco, terminamos essa unidade, tá certo? O que vocês têm que fazer é responder as perguntas, vocês precisam responder as perguntas que estão colocadas, precisam entender o material, responder as perguntas e na próxima unidade nós iremos discutir uma outra coisa. Nós iremos discutir os costumes de luto de Sefirat HaOmer. Até agora falamos das alahot. Depois iremos falar sobre os costumes, o que realmente é proibido, de que forma, como que os diferentes costumes aparecem, os diferentes grupos como é que fazem. Vamos falar um pouquinho de tudo isso na próxima unidade. Então, até lá!